Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Continuando ainda em cima da obra de Eckhart Tolle, né? O Poder do Agora. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que ele aborda algumas vezes na obra, que é a questão das emoções e a nossa mente, né? O impacto que as emoções promovem em nós e o custo que elas acabam tendo de uma forma, né? O que me chama a atenção é que vários autores, não somente ele, né, quando traz esse tema de você fazer o caminho interior, né, eles sempre começam dando algum conhecimento básico de como funcionamos, né? E o Eckhart Tolle não é diferente, né? Ele primeiro começa a falar do ruído, da mente, e agora o passo seguinte é prestar atenção nas emoções. E realmente é um binômio, né, que nós temos. A gente, o pensar, né, sempre gera o sentir. E às vezes o sentir gera o pensar também. Sim. É um binômio, né? Que na verdade, na alegoria que a gente sempre cita, a questão da carruagem, né? É o cavalo, o cocheiro, né? O cavalo, a emoção, o cocheiro, a razão, o mental, né? E o passageiro, a consciência, né? Então, primeiro ele diz o seguinte: presta atenção nos pensamentos, né? Esse corpo vivo que provoca ruído interno. E na vez passada a gente falou estar acima, né, do pensamento. E agora ele diz o seguinte: presta atenção nas emoções, né? Que a gente sabe que a emoção mexe muito com o nosso corpo, com o corpo físico, diferente do que a mente, né? A mente, ela é capaz de ficar fazendo esse ruído todo, mas não provoca o efeito que a emoção provoca no nosso físico, né? Que a gente sabe que o sistema simpático e parasimpático está diretamente ligado à questão das emoções, né? Então, uma emoção forte de negativa, raiva, ira, né? A gente sabe que mexe diretamente com o sistema simpático, né? E o sistema simpático, o que ele faz no nosso corpo? Gera uma adrenalina, na verdade, encharca nosso corpo de adrenalina, né? E é um hormônio que te coloca em posição de ataque, ou de defesa, enfim, é sinônimo de perigo, né? Faz o coração bater mais rápido, enfim, você fica agitado. Então, a emoção, né, ao contrário que
uma emoção de placidez, né, gera todo o contrário, gera tranquilidade, né, e ativa o sistema parasimpático, que é responsável por jogar aquele hormônio DHEA, né, que te provoca uma placidez, acalma o coração e te deixa no estado, né, de equilíbrio. Então, prestar o que ele cita, né, presta atenção nas emoções, porque isso está diretamente ligado à tua à saúde física, né? E esse binômio, quando tua mente está solta, né, o cocheiro está no comando, né, e você fica, por exemplo, remoendo algum problema, né, isso diretamente gera, né, automaticamente gera uma emoção de tensão, né, que vai te encharcar de adrenalina. Isso para o corpo é uma sobrecarga enorme. Então, tem esse lado corporal para se tomar cuidado, e tem o outro lado que ele cita, a perda do estado de presença, né? A tua emoção toma conta de você, a raiva, por exemplo, toma conta, e é tão interessante que isso, indo para outros autores, o que ocorre mentalmente quando um sentimento de raiva toma conta? Bloqueia totalmente o teu córtex frontal, e você perde o raciocínio imediato de presença, né? Quem toma o comando é o reptiliano, aquele lado mais selvagem, né, do nosso cérebro, né, o primitivo, né, a palavra certa. Então, é um risco você estar à mercê do cavalo dentro da alegoria do cocheiro, da carruagem, né? Então, estar em mãos do cocheiro e do cavalo é um risco enorme de você sair de quem você realmente é, né? É interessante isso, porque primeiro é saber identificar de uma certa maneira que a emoção ela está sempre no limite da nossa mente, né? Ela é o que acaba margeando o estado de presença e a mente, né? É quase um cabo de guerra entre os dois. Para nós, é algo que talvez soe com uma certa estranheza, mas se você imaginar, por exemplo, a medicina chinesa, quando a gente pensa em medicina chinesa, existem, segundo a medicina chinesa, alguns caminhos pelos quais a doença pode se manifestar no seu corpo. Um exemplo são fatores externos, climáticos, né? Então você é exposto a um sol muito forte, a uma condição de umidade muito grande, isso vai gerar um problema físico. O segundo grande caminho que a doença acaba aparecendo e surgindo no corpo é através, por exemplo, da maionese estragada. Então, se comer uma maionese estragada, você vai ter um problemão gigantesco. E o terceiro e mais importante caminho que a medicina chinesa estuda e trata são as emoções. Porque na medicina chinesa nada é mais lesivo para o organismo do que uma emoção. Eles inclusive mapeiam, né? Você vai, medo, raiva, tristeza profunda, euforia, porque euforia também é uma emoção, é o outro lado da moeda. A gente normalmente só pensa em coisas depressivas, né, introspectivas, mas essa expansão exagerada também é um desequilíbrio. Toda vez que acaba surgindo o desequilíbrio emocional, ele de uma certa maneira acaba impactando muito pesado no nosso corpo. Você falou de outros autores, acho que é o Bruce Lipton, né? A Biologia da Crença. Não, é o... Me fugiu o autor agora. Bom, todos eles... acabam de uma certa maneira... Todos eles, isso chama muito a atenção, porque, pelo menos para mim, sempre me chamou a atenção de que quando os autores abordam esse caminhar da via interior, né, eles sempre começam dando algum conhecimento de como funcionamos. Exato. Qual é a estrutura básica que somos e como essa estrutura funciona, né? Para daí você começar a prestar atenção nesses funcionamentos e quem está no comando
desse corpo, desse ser, né? É o Bruce Lipton mesmo, né? Da biologia da crença. E que ele vai abordar também com bastante propriedade os mecanismos que fazem o corpo funcionar. Isso. Eu acredito que como existe uma diferença de visão muito grande, por exemplo, da medicina chinesa ou da visão chinesa para a visão ocidental, a gente fica buscando fórmula mágica. Um exemplo, você tem uma raiva pungente. Invariavelmente isso vai desencadear em você uma reação, aquele famoso não conseguir nem dormir à noite. Porque imagina o estado emocional que você está, adrenalina saindo até pelos ouvidos. A raiva em estado latente, na medicina chinesa, ela vai lesar diretamente o fígado. E a batata. Né? Se alguém que está ouvindo passa por esse processo, vai acabar apresentando processos hepáticos. E aí existem formas diferentes de você tratar isso. Mas o problema não é você tratar o fígado. Isso não é um problema. Ou tratar o rim pelo medo. O problema é o que está gerando medo. Claro. O que está gerando a raiva. Isso, eu achei muito interessante isso que ele falou no texto. Ele diz que afastar as emoções de você, ou fazer de conta que você não está sentindo nada, não elimina o problema. Pelo contrário. Você, quando faz isso, você se ausenta. E a falta do estado de presença acaba desencadeando uma recorrência ainda mais violenta das nossas emoções. Então, sem dúvida que essa parte é a mais interessante, porque você pode não ter no estado, no cotidiano, uma emoção, mas se essa memória está no teu inconsciente, ela por si só vai gerar o efeito psicossomático, porque já está viva. Perfeito. É uma energia viva. Perfeito. E cada vez que você lembra daquela situação, você vai sentir a raiva. Aí sim, você vai senti-la no consciente. Mas no inconsciente, ela continua agindo. Né? E isso que gera o efeito psicossomático da doença. Isso tem um exemplo simples, desculpa interromper, Claro. mas um exemplo simples é você pensar no oposto. Por exemplo, uma reunião de família que você estava muito feliz. Todo mundo já teve uma experiência como essa. Claro. Então, no instante em que você lembra dessa situação, ou de algo engraçado que aconteceu com um tio, com um sobrinho, com a mãe, enfim. Quando você lembra dessa situação, preste atenção, você sorri. Exato. É porque ela está registrada, ela está guardada ali. E é óbvio que se uma coisa muito boa está guardada, talvez uma coisa muito ruim também esteja. Ah, né? claro. Os traumas. E você sintoniza com isso o tempo inteiro. Os traumas estão... Traumas de medo, eles estão no nosso inconsciente. Sim. Né? Por isso que dentro de uma rama da psicologia, né, e o próprio Bruce Lipton fala disso, né, para você eliminar, por exemplo, um câncer, né, que ele trabalha muito com essa questão da célula cancerígena, né, você tem que ressignificar memórias, né, profundas que estão no teu inconsciente que geraram essa situação. Só que até agora a gente não sabe direito como fazer isso. Né? Então, o estado de presença que o Eckhart Tolle coloca, sem dúvida que minimiza muito esse efeito, porque acalma todas essas memórias do inconsciente, né, passam a ter uma outra dinâmica de importância. E no estado de presença, né, você está no comando, sua consciência está no comando. Né? Tanto o passageiro, né, que o passageiro que está no comando, né, comandando que o cocheiro é o cavalo, né, na verdade nós não sabemos ainda como dissolver essas memórias. Né? Tentativas que eu tenho feito. Quando surge de repente, espontaneamente surge essa memória, que é uma memória traumática, por exemplo, que significa o quê?
que ou o cocheiro ou o cavalo tomaram o comando, porque surgiu essa memória no meu consciente de forma não estimulada, né? E nesse momento, se praticando o estado de presença, se eu volto a tomar consciência, o comando da situação, eu posso rever essa memória. Agora, de forma diferente, observando aquilo que lhe falo. Observe seus pensamentos, observe suas emoções. Ao observar, você pode ressignificar ela. Como? Por exemplo, se foi uma pessoa que te agrediu, que fez alguma coisa para você. Primeiro, analisa a dimensão, o estado desse ser. Em que parte da estrada evolutiva esse ser está, né? Porque a dimensão dela é essa. Então, entender que ele está num processo evolutivo te coloca. Isso somente é possível fazer em estado de presença. O cavalo não vai ser capaz de analisar o outro ser, porque ele está com raiva do cara, e o mental, o cocheiro também não. Só em estado de presença que você poderá analisar a real situação que ocorreu, a dimensão desse ser, a reação que ele teve para com você, a reação que você teve para com ele, e colocar isso em um nível de entendimento consciente diferente. Nesse instante, você passa a ter uma visão mais justa da realidade. E você pode, nesse momento, ressignificar. Eu tenho feito esse tipo de trabalho com algumas dessas emoções fortes, né, que ficaram gravadas, e tem se diluído, tem mudado de patamar. Mas não é fácil. Você precisa praticar muito o estado de presença, né? Porque de repente você está dirigindo, ou você está fazendo qualquer coisa, vem na tua mente uma situação dessas. E quando vem, por exemplo, fulano fez alguma coisa para você, de repente vem essa memória e você revive a raiva. A raiva toma conta de você. E você entra num looping, né? Puto, o cara fez isso, não sei o quê, e você começa a remoer, né? Você está realimentando o processo. Se nesse momento você conseguir voltar ao teu estado de presença, ou seja, a tua consciência, voltar a ser você no comando, você pode rever essa memória e ressignificá-la. É um processo longo, é um processo de prestar muita atenção, e só é possível quem está praticando o estado de presença. Caso contrário, você não consegue. Tem uma historinha que eu gosto muito. Eu acho que eu já até conversei ela com você, mas quando eu ouvi a primeira vez me impactou profundamente. Dois amigos olhando pela janela presenciam um assalto. Aí o primeiro amigo grita, lá, um assalto, que coisa horrível, o cara está assaltando o outro ali e tal. Aí o amigo do lado diz assim, é mesmo, tem um Buda roubando o outro. Os dois são Buda. Eles estão em outros estágios, mas os dois são Buda evoluindo. Então, é a mesma cena vista por duas pessoas, né? Um quer matar o assaltante, o outro olha para o cara e fala assim, é um Buda, só que ele está crescendo, ele ainda não atingiu outro estágio. Sem dúvida. É difícil fazer isso. E me impactou porque, puxa, é bonito, né? Literariamente é lindo eu ouvir falar isso, mas na prática, você estar presente quando é necessário é algo bastante importante e difícil. Mas justamente ele no livro ele começa falando da mente, como se libertar da mente, das emoções, como se libertar das emoções, né? Porque é a única forma de você chegar a viver permanentemente no estado de consciência presente. Se a gente não for
seguir esse caminho de se libertar dessas memórias ou de acalmá-las, né? Você não vai dar o passo, né, que ele está propondo. Eu acho que é difícil, eu vou te falar pessoalmente, né? Da mesma maneira que Claro. você trilha, eu acabo fazendo a mesma coisa. Primeiro é você lançar os olhos sobre isso. Eu acho que você identificar que algumas situações acabam desequilibrando você. Seja para qualquer lado, mas você acaba sofrendo desequilíbrio. Segundo, o que é muito difícil é estar presente quando essa emoção está dentro de você. Então, uma situação que promova raiva ou uma tristeza profunda, a gente tem essa tendência de se afastar disso. Mas você parar naquele instante e falar, isso está me matando, eu preciso... Sim. Na hora que essa memória vem ao estado ao teu consciente, né? Nesse momento é impossível, porque ela já tomou conta. Tá? Mas se você está trilhando o caminho, né? Depois que ela vai embora, você pode fazer o exercício. Sim. E em estado de presença, trazê-la, que é diferente, trazê-la até o consciente em estado de presença. Ela não terá o mesmo efeito de raptar o teu consciente, né? Então, mas o que você não pode é fazer com que ela vá embora e nunca mais tocá-la. Pois é. Ok? Em estado de presença, chama ela de volta, né? Com esse objetivo de entender o que aconteceu, né? A dimensão que aquilo tomou por estados inconscientes de presença. São pequenos passos num caminho infinito, né? Exatamente, mas é impressionante como muda. Eu vou colocar uma situação. Por exemplo, você cultivar uma raiva, né? Porque, por exemplo, tanto faltou na tua vida a mãe ou o pai, ok? Então, por exemplo, faltou o pai. Então você cresceu com uma vida muito difícil pela falta do elemento paterno. E você achando que talvez ele fugiu, saiu da tua vida, enfim, separou da tua mãe. E aí você começa a cultivar, né, uma raiva pela falta desse ser. Lá pelos 25, 30 anos, a verdade chega a você dizendo assim, não, ele faleceu por uma doença. Não é que ele fugiu, não é que ele saiu. Opa. Essa situação, né, de que a verdade chega com provas, né? Suponha que você viu o atestado de óbito dele, de repente. Essa raiva cultivada por 25 anos, ela imediatamente vai se esvaecer. Olha que interessante. Eu te dou esse exemplo porque é um exemplo parecido que aconteceu comigo, né? De repente chega a verdade até você e você fala, nossa, mas tudo aquilo que não era nada disso. Eu fantasiei, criei uma realidade para mim, em cima disso eu desenvolvi uma raiva. Né? Por que fulano não está aqui presente? Né? Olha a dificuldade que estamos passando. Por que ele não está aqui? E de repente você, né, chega a essa informação, está aqui, ó, ele faleceu por uma doença. É impressionante porque tudo aquilo que é uma energia densa que está no teu inconsciente, de repente, simplesmente desaparece. É 500 quilos tirado de você. Essa é uma situação extrema, única, Sim.
né? Mas é a mesma situação se você a transporta para uma briga familiar, por exemplo. Se você analisa a briga familiar com um ente familiar desse ponto consciente, olhando estradas evolutivas, dimensões, e hoje você está praticando, fazendo uma trilha de evolução consciente, né? E na estrada de presença você analisa, você é capaz de diluir isso. Então, é um trabalho, mas é o nosso trabalho. É o trabalho individual de você ir se libertando, né? E cada vez que você pratica o estado de presença, né, essas energias todas vão se acalmando. Que é a proposta dele, né? O que ele chama de iluminação, se libertar do sofrimento. O sofrimento é isso, são essas Sim. memórias, são isso que nos deixa doente, né? Então, temos outra opção? Não temos. Não temos. Não temos. A opção é evoluir. Libertar-se do sofrimento. Libertar-se do sofrimento, né? E mais, o estado de presença provoca uma mudança muito grande em um aspecto que o Buda sempre falava, né? Que é o apego. Pois é. Né? O apego que gera outro tipo de problemas, né? Dependências outras, né? Até para o dia que você fizer a passagem para o outro lado, né? O grande problema de você ficar travado ali serão os apegos, né? Mas esse é outro tema.